Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação, remissão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, nesta sexta-feira da 8ª da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos no Evangelho segundo João. E hoje é a terceira vez que Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, como nós vimos no caminho de Emaús, e depois os mesmos discípulos conversando sobre o acontecido, que o Senhor apareceu para eles no caminho de Emaús e depois cearam juntos, e o Senhor apareceu novamente e trouxe a paz. A paz esteja contigo, a paz esteja convosco, como nós vimos ontem. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a terceira vez que o ressuscitado aparece aos seus discípulos. E foi à beira do mar de Tiberíades. Estejamos à beira do mar de Tiberíades, e o Senhor vem e o milagre acontece. Que lá estavam juntos, os discípulos estavam juntos, Simão Pedro, também Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus, João, o discípulo mais próximo do Senhor. E Pedro, sempre o mais preocupado, foi pescar, disse ao Senhor: eu vou pescar. E os outros discípulos se animaram: também vamos contigo. E foram pescar. E foram pescar, e saíram na barca no mar, e não pescaram nada naquela noite. Simão Pedro, Tomé, Tiago e João não pescaram nada. E já tinha amanhecido, e lá o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu de pé na margem da praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E o nosso Senhor Jesus Cristo já chama para a fraternidade, a confraternização. Chamou os discípulos Pedro, Tiago, João e Tomé e Natanael. Moços, tendes alguma coisa para comer? O Senhor chama eles para a fraternidade, para a refeição. E eles não tinham nada. E o Senhor pediu para lançar as redes. E assim que lançaram as redes, o milagre aconteceu. E o primeiro discípulo que reconheceu que era o Senhor foi João. Porque João reconheceu que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque João era o discípulo mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. E Simão Pedro ouviu João dizer que era o Senhor. Simão Pedro vestiu a roupa. Simão Pedro vestiu a roupa. E os outros discípulos vieram com a barca. Simão Pedro vestiu a roupa e atirou-se ao mar, que viram que era o Senhor. E assim Simão Pedro atirou-se ao mar. Não, o Senhor não, a barca não estava longe da terra. Estava uns 100 metros. 100 metros é pouca coisa. E então não é pouca coisa e não é muita coisa, porque dentro do mar. E assim que lançaram as redes, o milagre aconteceu. Encheram as redes de peixes que não conseguia puxar. Antes de encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, tentaram, pescaram e não conseguiram nada. Lançaram as redes e não pescaram peixes nenhum. E foi só que o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu, lançaram as redes ficaram cheias de peixes que não conseguiam nem puxar. É o milagre
Quem está em Cristo, o milagre acontece. Permaneçamos em Cristo, tenhamos fé, força e coragem, e estejamos juntos em unidade e em fraternidade. E assim que encheram as redes de peixes, Jesus já chama para a fraternidade. Vinde comer, vinde comer. E o Senhor está chamando todos nós. Vamos comer, vamos cear com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo aproximou-se e cearam juntos. Essa foi a terceira vez que o ressuscitado apareceu aos discípulos. E o milagre aconteceu, a pesca milagrosa. Vamos ao encontro do Senhor ressuscitado e façamos tudo o que Ele está nos dizendo e sejamos renovados, que toda a gente encontre um ressuscitado e vejam novas todas as coisas e sejam curadas, sejam libertadas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo ressuscitado e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, nós vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lancemos as redes e vamos pescar. Permaneçamos no ressuscitado e estejamos rezando uns pelos outros. Regina Caeli letare, alleluia.
Amém.